Olá a todos, uma boa noite, um bom dia, sejam bem-vindos à live de hoje. Faz um tempinho que eu não estava aparecendo por aqui, né? Então, tava com saudade de fazer as lives. Espero que vocês estejam todos bem e tá tudo certo com a imagem, com o som, vão me dando feedback e aí a gente vai aguardar o pessoal começar a entrar. Tava com saudade, né? Aproveita esse tempinho, já compartilha, né, essa live para que a gente possa atingir realmente muitas pessoas sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado, mas que é de extrema importância, né, não só para a comunidade brasileira no Japão, mas para todas as pessoas, que a gente possa realmente ter, né, esse cuidado e saber como é que a gente vai orientar as nossas crianças num caso, né, de possível abuso ou de possível assédio. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito, já pode colocar aí nos comentários, né, que eu já vou depois eu retomo, né, as perguntas. Mas vão me falando se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo certinho. Coloca aí nos comentários para mim. Olá, Jacinta Soares, boa noite. Olá, Rosemary, bom dia. Seja bem-vinda, a imagem tá boa. Eu sempre me confundo na hora de colocar o telefone. Olá, Shizui Takasaki. Boa noite, Maria Sersozimo. Acho que eu espero ter pronunciado certo o seu sobrenome. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. Já faz um tempo que eu faço lives pro portal e agora eu fiquei um tempinho, né, sem fazer. Olá, Jacinta de Portugal, que legal, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão que é tão pertinente e que é tão preocupante nos dias de hoje, principalmente com todos os acessos e os estímulos que as crianças têm, e como é que a gente pode então orientar as crianças, e aí independente da idade, sobre essa questão do assédio, né, e do abuso sexual. Então, né, eu vou começar primeiro falando sobre essa questão do desenvolvimento da criança e como é que a gente começa, mesmo com a criança pequena, né, a falar a respeito disso. Então, a criança quando ela nasce, ela tem só, né, alguma questão tátil de sensação, mas por volta de 3, 4 anos, ela começa a fazer a exploração do próprio corpinho. Né? Então, nessa idade, é bastante comum, inclusive, né? Os pais ficam um pouquinho assustados quando observa que a criança está fazendo a manipulação dos genitais, mas é porque ela tem uma sensação prazerosa, mas não está relacionada à questão sexual. É apenas uma parte do corpo que ela gosta de manipular e que ela aprendeu, que ela está ali descobrindo. Claro que é importante pontuar para que a criança não faça isso em lugares públicos, mas tem que tomar um cuidado para não criar ali uma aversão da criança, né? Então, olha, a mamãe e o papai entendem que, né, você descobriu, tá, é legal, né, é gostoso, mas, né, vamos tentar mudar o foco da criança. Então, quando vê que ela tá fazendo, tentar, né, oferecer um brinquedo, tirar a criança de onde ela tá e levar para outro lugar. Ah, olha, vem ver que legal, olha que bonito isso, vamos desenhar ou vamos brincar, né, e fazer com que a criança pare aquele comportamento naquele momento, né? E que ela consiga depois se distrair com outra coisa. Mas esses episódios são comuns nessa faixa etária e aí depois passa. Aí com 6, 7 anos a criança, né, já começa dentro, né, do normal assim na idade escolar, ela convive com os pares e ela começa a fazer a identificação de gênero. Ah, então menina e menino, né, tem diferença. Aí às vezes, né, tá lá na piscina ou tá lá no parquinho, ou, né, dentro do banheiro, tá trocando de roupa ali as mães, né, das crianças, vamos supor, para ir pra piscina, daí ela percebe que os meninos têm pênis, as meninas têm vagina e é diferente. Claro que não tem essa concepção, né, dessas nomenclaturas, mas a criança percebe, né, que menina é de um jeito, menina é de outro.
e também é fase, né, normal do próprio desenvolvimento da criança, né? Então, o que acontece? Aí depois, né, vai passando o tempo e aí as crianças, a partir do momento que elas entram na puberdade, né, 12, 13 anos, na fase da adolescência, aí existem o desenvolvimento dos órgãos genitais e de todo o sistema reprodutivo. E aí elas começam, então, realmente a ter o interesse, né, sexual, mas de uma forma um pouco mais adulta, né, para ter, assim, essa... É parte, né, da evolução e do próprio desenvolvimento. E aí agora, né, como é que a gente começa, então, a falar com a criança a respeito disso, de que não pode, né? Então, né? Oi, Thaís, boa noite, né? Eu já vou responder sua pergunta, tá bom? Só um minutinho. Aí, o que acontece? A gente começa, então, nessa fase, né, de 3, 4 anos, a essas restrições, né? E é importante, né? Inclusive, depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me. Inclusive, né, vou aproveitar para agradecer pela oportunidade, pelo espaço, deixar o link da minha página no Face e eu vou colocar algumas sugestões por faixa etária, de como falar com, né, tem alguns links que dá para fazer através de quadrinho, dá para fazer através de desenho, né, de uma forma lúdica, de acordo com a compreensão da criança, de que, né, outras pessoas, porque assim, pai e mãe é complicado, né? A hora do banho, existe a manipulação e faz parte do cuidado da criança, mas a partir do momento em que ela começa já a se expressar, né, quando ela começa a falar, então tem que começar a explicar, né, de que as partes íntimas do corpinho dela não podem ser tocadas por outras pessoas, nem por outras crianças mais velhas, né? Nas crianças que são da mesma idade, às vezes acontece por uma questão de curiosidade, mas mesmo assim é importante, né, falar, olha, né, no pipi, ou, né, dependendo de como acaba, né, os pais nomeando o órgão genital feminino, não pode, né, na florzinha, enfim, pode falar do jeito que quiser. Mas não, né, ninguém pode pôr a mão. Se pôr a mão, né, se acontecer alguma coisa, tem que contar para a mamãe, tem que contar para o papai, né? Só que a criança, ela, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da configuração do abuso, às vezes ela não consegue perceber, né, pela inocência, ela não entende que o que está acontecendo ali é um abuso, né, é uma questão de assédio. Por isso que é desde pequenininho, né, ele mesmo manipular, né, como a Thaís falou, que no piniquinho, né, o filhinho dela de 4 anos acaba manipulando. Como eu falei, faz parte do desenvolvimento e da descoberta do próprio corpo, né, é normal acontecer isso. Mas tem que, né, às vezes, por exemplo, se a criança mexe muito, pode, né, às vezes entrar uma sujeirinha, pode causar, né, uma coceira, uma dorzinha, uma infecção. Então, por isso tem que, né, achar jeitos que a criança compreenda, né, falar sobre, por exemplo, olha, se você ficar mexendo, vai ficar dodói, então não pode. Mas o que eu vejo que é mais efetivo é isso, é mudar o foco da criança. Se ela tá fazendo a manipulação, porque geralmente ela escolhe um lugar para fazer. Às vezes é no sofá, às vezes é na cama, né? Como a Thaís comentou do filho dela no piniquinho. Mas enfim, aí a gente muda o foco da criança, oferece um brinquedo que ela gosta, chama para brincar, chama para fazer alguma coisa e aí a criança para de, né, de fazer a manipulação. Mas sem ficar muito bravo, porque não existe essa malícia de que a criança tá fazendo algo errado, né? Ela não consegue compreender isso. Para ela é uma sensação prazerosa e que ela tá, né, estimulando o próprio corpinho. Então, né, tem que ter essa compreensão dos pais para também não causar aí um estresse muito grande de algo que é um processo natural da criança, tá bom? Bom, aí ela vai crescendo, né? E falando então, né, sobre essa questão do abuso, algumas coisas são importantes a gente pontuar, que mesmo que a criança, né, às vezes ela não tenha maturidade para compreender que seja um abuso, ou ela, né, não consegue expressar em palavras o que está acontecendo, muito provavelmente, se ela está sendo vítima de um abuso, essa criança vai mudar o comportamento. Ou ela começa a ficar mais chorosa, ou ela começa a ficar com medo,
né? E aí a gente começa a perceber que é o medo de aproximação de uma determinada pessoa ou de ir num determinado lugar que ela às vezes gostava, mas se acontecer um episódio naquele lugar ela vai ficar com medo, ela vai ficar receosa, né? E aí a gente tem também que configurar, né, algumas questões dos tipos de abuso que acontecem. Né? Não sei se vocês sabem, mas existem várias formas de que esse abuso, esse assédio pode acontecer, né? E é disso que eu vou falar um pouquinho agora. Deixa eu só voltar aqui e responder os comentários. Fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer pergunta, né, quiserem alguma orientação, pode colocar aqui que eu vou respondendo. Olá, Viviane, boa noite. Viviane, colega, neuropsicopedagoga, tá no Japão, faz um trabalho incrível pela NeuroKids. Obrigada, né? Realmente é sempre importante orientar sobre as crianças e todo mundo sobre essa questão do abuso, né? Nós mesmos, adultos, quantas pessoas que, né, se deparam hoje com um relacionamento abusivo e demora para conseguir perceber que está numa relação que não é positiva, que não é saudável, né? Então imagina as crianças que realmente não têm essa compreensão, não conseguem, né, olhar para essa situação dessa forma, né? E uma coisa que eu acho bastante importante, né, como eu falei, então voltando agora, é sobre essa questão dos tipos de abuso. Infelizmente, pelas estatísticas, os dados comprovam que a maior parte, mas maior mesmo, né, um grande número de abusos acontecem com pessoas, os abusadores, né, são pessoas próximas às crianças ou aos adolescentes, né, e geralmente esse abusador, ele não vai, existem casos, claro, né, que é uma pessoa que tem uma questão, inclusive, de transtorno mental, não tô dizendo que justifique, mas assim, né, uma psicopatia que faz com que ele haja dessa forma e que acaba sendo um evento específico e muito significativo, né, um estupro ou realmente algo que é ali muito grave. Mas, na maioria dos casos, é algo que começa com uma questão que a criança não consegue entender que é um abuso. Então, é um carinho, né? Muitos abusadores se excitam apenas com o fato de ver a criança, então ele, né, deixa a criança nua, e aí, né, ele acaba, enfim, né, cometendo o abuso ali sem especificamente tocar a criança, mas ele acaba utilizando a criança como uma forma, né, de estimulação e de excitação. Então tem muitas vezes, muitas, né, situações em que a criança não consegue perceber. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela agrada a criança, então ela dá um doce, ela dá um presente, né, ela dá um brinquedo. Às vezes é uma forma assim, se é uma pessoa próxima, de repente coloca essa criança no colo, mas, né, infelizmente a hora que você vai perceber o comportamento do adulto, ele tá excitado com essa situação. Mas a criança não consegue perceber, né? Só depois de um tempo, quando ela consegue ficar um pouquinho maior, quando ela fica um pouco maior e aí ela percebe algumas coisas, ela vê que tem alguma coisa que não tá certa. Que aquele tio, aquela pessoa, eu vou, né, a questão das estatísticas também mostram que a maior parte dos abusadores são do sexo masculino e as maiores vítimas do sexo feminino, mas não significa que não existam abusadoras, né, mulheres que fazem um abuso e nem meninos que sofrem abuso. Então é para os dois, né, tanto existem abusadores dos dois gêneros e existem abusados dos dois gêneros também, que maioritariamente são homens e as meninas são as que mais sofrem, né? E o que acontece? Então começa de uma forma que a criança não vai dizer que não tá legal. A não ser que seja uma criança que já tem essa orientação ou que é uma criança extremamente tímida, já como característica da personalidade, e aí ela não gosta de estar ali, ela não gosta daquela circunstância e, como eu falei, ela vai acabar demonstrando, né, no comportamento dela. Então ela vai ficar chorosa, ela vai ficar com medo, ela vai começar a ter pesadelos, ela vai mudar o seu modo de ser. Então uma criança que sempre brincava bastante, daí ela é uma criança que começa a brincar menos, é uma criança que de repente gostava muito de fazer algumas coisas ou de estar entre as pessoas e ela começa a se isolar um pouco.
muda a qualidade de alimentação, então uma criança que fica um pouquinho mais manhosa para comer, né, ou que se torna agressiva, e sendo que naturalmente, né, ela não é. Então tudo isso são questões que os pais precisam estar muito atentos, porque às vezes é uma mudança muito sutil. E aí não tem outra explicação. Vai perguntar na escolinha, tá tudo certo, em casa tá tudo ok, mas essa criança mudou, né? Então a gente precisa sempre, né? Claro que na adolescência fica ainda um pouco mais difícil de conseguir perceber, né, essas mudanças no comportamento, porque já é natural da própria fase, né, de desenvolvimento daquele adolescente, ele oscilar o humor. Então tem dia que tá ótimo, tem dia que não tá legal, né, e que vai acontecendo essas mudanças. Mas a partir do momento em que você, né, enquanto pai, ou enquanto educador, ou enquanto cuidador de uma criança, percebe que existe alguma coisa que não tá legal, que tá diferente, peraí, vamos começar a investigar, né? E muitos, né, casos que a gente começa, né, perceber ou atender no consultório, a gente vê que, assim, passaram por uma situação de abuso na infância ou na adolescência e realmente tiver só na idade adulta, né, lendo a respeito, conhecendo, que começam a perceber que tinha alguma coisa ali que não era legal, né? Como eu falei, geralmente é alguém próximo da família que realmente não, né, acaba complicando e causando uma série de eventos que são muito tristes, né? Então a pessoa tem ali uma relação com alguém da família, né? Ou próximo, ou vizinho, ou primo, ou amigo, enfim. E aí percebe que ali, em algum momento, aconteceu uma situação de abuso. E aí causa toda, né, uma corrente ali de vários eventos, de recordações, que a pessoa fala, nossa, aquilo ali eu estava sendo abusado e não sabia. E aí a gente vai trabalhar, né, na terapia essas questões para ressignificar aquilo. É muito comum, né, que as crianças, os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles acabem não comentando com a família, nem com os amigos, nem com ninguém, por ter um sentimento de culpa, um sentimento de que foi ele que provocou, um sentimento de que de ter uma responsabilidade nesse evento. E eu sempre, quando eu faço atendimentos relacionados a esse assunto, a primeira coisa, né, que a gente vai trabalhar é esse sentimento de culpa, porque o culpado é quem abusa. Não importa se, né, eu tô vestido como, não, isso não justifica, nada justifica, né? Ninguém tem o direito de tocar o seu corpo, ninguém tem o direito de fazer nada contra a sua vontade. E principalmente quando a gente tá falando de um abuso de crianças, o adulto sabe que o que ele tá fazendo não tá certo. Então a criança não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso, né? Então, assim, e uma coisa que acontece bastante também é, às vezes, por conta, né, dos pais falarem, mas a criança tem muita imaginação. Então, pensarem ou não considerarem, né, às vezes o que as crianças falam, mas é fundamental que os pais prestem muita atenção quando a criança, ela vem trazendo esse relato, mãe, eu não gosto muito daquela pessoa. Ué, mas por que você não gosta? O que aconteceu? Né? E buscar por ajuda profissional para que essa criança possa, né? Porque, lógico, dentro do consultório, né? Respondendo aí a pergunta da Thaís Cato, sim, eu sou psicóloga, trabalho, né, na área de atendimento clínico, principalmente com crianças com necessidades especiais, então autismo e dificuldades de aprendizagem, e com adolescentes e adultos nos transtornos de humor, então depressão, síndrome do pânico, a questão de estresse pós-traumático, né? Então essa é a minha linha de atendimento. E aí dentro, né, dessas questões do estresse pós-traumático, de traumas, né, de qualquer fase da vida, então aí eu acabo fazendo atendimento.
E aí, né, como eu falei, então sempre é importante os pais prestarem atenção nessa fala dessa criança, né, ou desse adolescente, de aconteceu tal coisa. Claro que é importante fazer toda uma investigação, é uma acusação que você vai fazer ou que vai acontecer, né, contra uma pessoa que é muito séria, é muito grave, mas que também não pode ser desconsiderada. E às vezes a gente tem muita dificuldade, né, de lidar com essa questão, de falar a respeito disso, porque a gente, né, o adolescente, como eu falei, a criança, eles podem sentir vergonha. Então tem muitos sentimentos negativos que estão relacionados a essa situação do abuso. E é por isso que é importante que a gente fale com essas crianças, que a gente oriente, né, e diga para elas que elas podem confiar, né, nos pais, nas pessoas que estão ali próximas, seja uma avó, uma tia, um irmão, para fazer com que essa criança tenha um suporte, né, se ela realmente for vítima de um abuso, tá? Deixa eu responder aqui alguns comentários. A Thaís está perguntando qual a minha região. Malu Ogata, boa noite. Boa noite. Sim, com certeza é um assunto muito importante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, pode colocar nos comentários, tá, gente? Sem problema. A Lidiane Foucault está perguntando em qual região. Então, atualmente eu estou realizando atendimentos online, que estou no Brasil. Então, aqui é 8h30 da manhã aqui para mim, né? Eu estive no Japão até outubro do ano passado, mas desde então eu tô aqui agora no Brasil, né? Vim resolver algumas questões aqui. Mas, como eu falei, né, eu vou pedir pro pessoal do Portal Me colocar nos comentários o link da minha página no Facebook, então @psicóloga Juliana Nakazaki. E aí, se vocês tiverem depois qualquer outra dúvida, não quiserem colocar aqui, né, como eu falei, eu entendo que é um assunto muito delicado. Como eu falei, existe todo um tabu, a gente tem muita dificuldade de falar a respeito disso, para falar, assim, de expor, né? Então, se depois vocês quiserem me mandar mensagem inbox, né, no privado, lá na minha página, fiquem bastante à vontade, eu vou ter maior satisfação de responder e orientar da melhor maneira, tá? Dentro das possibilidades, né, de vocês fazerem denúncias, então a gente tem aqui, no Brasil, o Disque 100, né, que tem crescido, infelizmente, o número de denúncias, infelizmente, pelo fato de, né, de ter, assim, um crescimento nos números, mas também tem crescido o número de denúncias, e isso é importante, né, a gente precisa realmente conseguir quebrar esse tabu, esse medo de falar a respeito disso, tanto com as crianças, porque às vezes a gente pensa, né, mas se eu começar a falar sobre isso com meu filho, então de repente ele pode, né, comentar com outras pessoas que a gente está falando sobre isso, e que bom, né, que ele vai falar, olha, né, minha mãe conversou comigo, meu pai conversou comigo, a questão de abuso, se aconteceu tal coisa, porque às vezes acontece com algum amiguinho, né, um outro presencia, então ele tem ferramentas, ele tem conhecimento para poder falar, ó, isso não é legal, né, então as próprias crianças acabam sendo agentes multiplicadores de uma informação correta de que aquilo não é certo, de que aquilo não pode, então, ó, você tem que falar para sua mãe, você tem que contar para a professora, você tem que, né, então realmente de ter essa rede de informação correta, de que é importante falar sobre o assunto, é importante orientar as crianças para que elas realmente consigam se defender minimamente, de isso daqui eu não pode, não, você não me toca, né, não põe a mão em mim, porque é nesse sentido mesmo, né, de proteger, de fazer com que a criança compreenda que ninguém tem o direito de colocar a mão no corpinho dela. Claro que, como eu falei, a gente não, né, tem que ter essa sabedoria de explicar o que é isso, porque, né, um abraço dos parentes, dos amiguinhos, tudo bem, não tem problema, não é que a criança, né, vai ficar ali, né, numa bolha que ninguém vai poder encostar nela, não é isso, mas essa questão das partes íntimas, ou de pessoas estranhas, então isso tem que ser deixado bastante claro, né, para essa criança conseguir compreender.
E conforme ela vai crescendo, né, vai reforçando essa informação. Olha, você vai em tal lugar, né? Vão ter várias pessoas ali. Então, se alguma pessoa estranha se aproximar de você, você tem que chamar a professora, se ela estiver de repente numa excursão, ou tem que chamar o responsável, né? Ou sempre o pai e a mãe ali de olho, observando, porque tem, né, como eu falei, tem vários tipos de abuso. Então, esses, né, que são os abusos contínuos, que são, né, realizados por alguém que é próximo, que tem contato com essa criança, como eu disse, ele começa de uma forma em que a criança, né, não consegue perceber porque ela tem um agrado, às vezes ela, né, não tem essa questão propriamente dito do estupro, então ela não sente dor. É agradável, mas ela não consegue porque ela não entende, né, o que está acontecendo. O adulto entende que ele está fazendo que não é certo, mas a criança não entende. Então, às vezes, ela não vai falar a respeito. Mas também existe, como eu disse, né, o evento que é agressivo, que é extremamente, né, assim, marcante, que é violento e que é um segundo. De repente a criança, né, tá indo ou voltando de algum lugar, ela não tem, né, não sabe como se defender, ela não sabe que ela não pode confiar em ninguém que tá na rua, que ela não conhece, que ela tem que tomar cuidado, né, então tudo isso precisa ser deixado claro para a criança, né? No Japão existe um serviço, né, que é o Disque 189, que é para denúncias de abuso e assédio, né, de crianças e adolescentes também. Então depois eu vou deixar essa informação também lá na minha página, né, para que vocês tenham isso anotado e possam, né, assim, realmente fazer o máximo para evitar. E como, né, eu disse, outras coisas também, né, a questão do assédio também existem vários tipos de assédio, tem tanto a questão do assédio moral, então, né, crianças que são humilhadas, né, por adultos, sejam, né, da hierarquia, então às vezes professores, né, alguém que tá ali, os cuidadores, então existe, né, essa questão do assédio moral e existe a questão do assédio sexual, né, então nenhum deles é permitido, né, então que realmente a gente consiga, né, claro, dada, né, as informações, mas assim, realmente orientar para que, né, todas as crianças elas tenham essa possibilidade de saber que aquilo não tá certo e de também saber que ela pode contar com os pais ou com alguém de referência para poder falar se elas se sentirem inseguras. Deixa eu ver o que mais, se eu pulei algum... Oi, Beth, boa noite, seja bem-vinda. Vocês têm mais alguma dúvida para falar sobre isso? Podem ficar à vontade, tá, gente? Para fazer as perguntas. Bom, e aí, né, como eu disse, é importante, a partir do momento em que a família descobre, né, que a criança foi vítima de um abuso, precisa tomar as devidas providências, né, então essa questão de buscar ajuda profissional, um suporte emocional e psicológico para essa criança, para que a gente consiga o mais rápido possível, né, assim que a família descobre, né, o ocorrido, a gente consiga trabalhar essas questões emocionais para não criar problemas posteriores. Claro que é algo que fica marcado, não tem jeito, né, foi uma violência que essa criança sofreu, então ela vai ter que aprender a lidar com isso e a conviver. Claro que às vezes a criança é muito nova, né, ela às vezes nem consegue recordar o que aconteceu, mas se ela já tem um pouquinho mais de idade, 7, 8 anos, a criança lembra. Então é importante que a gente vá trabalhando, né, esses recursos emocionais de enfrentamento, justamente para que ela consiga ter, né, uma vida adulta saudável emocionalmente, que ela consiga estabelecer vínculos saudáveis, né, nos relacionamentos, não só nos relacionamentos amorosos na vida adulta, mas nos relacionamentos de amizade, de confiança, porque a criança, né, geralmente ela acaba ficando realmente muito introspectiva, ela se fecha,
né? Então realmente tem essa dificuldade muito grande. E é por isso que a gente precisa atuar o mais rápido possível, né? E também um suporte emocional para a família. Não é fácil. Para os pais existem, né, geralmente esse sentimento também de culpa, eu não vi, eu não percebi, né, mas assim, não carreguem, né, esse sentimento. É importante que a gente consiga entender que, ok, foi um descuido, né, mas às vezes a gente realmente não consegue nem imaginar que alguém próximo, que está dentro da nossa casa, seria capaz de fazer algo assim com os nossos filhos. Então, infelizmente, como eu disse, né, acontece com as pessoas que estão próximas e que têm acesso a essas crianças. Mas eu também não quero criar um pânico, então não vou deixar mais ninguém na minha casa, não quero que ninguém... Não é isso, tá? Felizmente, a gente não tá falando aqui que todas as pessoas com quem as crianças convivem são potenciais abusadores, não é isso. Mas acontece, né? E acontece bastante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de falar, de explicar, de sempre observar o comportamento da criança e ficar ali com a antena, né, ligada 24 horas se o comportamento dessa criança muda. Porque lógico, o comportamento da criança muda por muitos fatores, mas um deles pode ser essa situação de abuso. Então, a gente precisa, né, estar atento, tá bom? Oi, boa noite, Leni Tanaka, seja bem-vinda. Oi, Davi, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver a pergunta da Thaís. Não tem a ver no assunto que vou perguntar. Meu filho aí de 4 anos ainda não fala muito. Tem possibilidade que seja algo do tipo emocional. Tá. Então, Thaís, pra gente não fugir um pouquinho do assunto, como tem a minha página ali, depois você me manda essa pergunta, né, inbox, e aí a gente conversa um pouquinho a respeito, tá bom? Dessa questão do desenvolvimento. E também pode ser o tema, né, de uma próxima live, falar sobre essa questão do desenvolvimento infantil, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobre né, essa parte do desenvolvimento das crianças. Deixa eu ver se eu não... Imagina! Não precisa agradecer de nada. Eu que agradeço pela participação de todos vocês. Fico muito feliz, né, de poder realmente compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, dessas informações, de levar a informação correta para vocês, né? E sem vocês aqui, essa live não teria menor fundamento. Então, agradeço muito a participação de todos. Deixa eu só verificar se eu não pulei nenhum comentário, gente. Mas basicamente era isso que eu queria passar para vocês, né, dessa importância. Eu tava falando dos pais, aí fui ler comentário, vamos só retomar. Então, dos pais, né, que quando tem essa questão, né, de descobrir, então tem que tomar as devidas providências, né? Levar, às vezes, a criança para fazer algum tipo de exame, comunicar a polícia, né, fazer a denúncia nos órgãos, né, responsáveis. Esse 189 que eu passei para vocês do Japão, o atendimento é somente em japonês, né, mas aí vocês podem buscar também algum tipo de orientação jurídica dentro dos serviços consulares, eles oferecem, né, também uma orientação. Então, busquem, né, aí no Japão eu sei que, felizmente, né, quando eu fui para em 2016, estavam começando alguns projetos, desde 2014, 15, né, de atendimento psicológico para crianças e também o atendimento online para adultos em português, né, de profissionais brasileiros que atuam aí no Japão. E que hoje eu sei que existem inúmeros, né, então eu fico muito feliz com isso, de ter realmente, né, essa possibilidade de suporte emocional para várias circunstâncias, né. Então a gente teve aí, aqui no Brasil ainda estamos, né, vivendo essa questão da pandemia.
E o quanto é importante que a gente possa falar sobre os nossos sentimentos, a gente possa expressar, né, as nossas dores, e que a gente, né, quando a gente tá falando de criança, a gente tem um trabalho totalmente diferenciado, né, tanto que as crianças não são atendidas online porque a forma de trabalho é diferente, mas a gente, né, eu consigo fazer orientação para os pais, então se tiverem alguma dúvida, como eu falei, né, a respeito dessa questão do abuso, se quiserem entrar em contato comigo pela página, né, que o pessoal do Portal Me já deixou aí fixada nos comentários, fiquem bastante à vontade, tá bom? Eu realmente, né, vou fazer com o maior carinho a orientação para vocês, porque eu sei que é né, como eu disse, é um assunto delicado, para quem é pai e mãe dói saber que, né, o nosso filho passou por uma circunstância dessa, mas o importante é a gente saber e lidar com a realidade. Se aconteceu, ok. Então, não adianta ficar tentando abafar o caso, tentando, né, fingir que não aconteceu, porque isso é pior. Uma hora lá na frente, o resultado, né, ou o que pode acontecer, o efeito pode ser muito mais drástico, né? Então, aconteceu, ok. O que a gente tem que fazer? Faz a denúncia, cuida da saúde mental dessa criança, cuida da saúde mental dessa família e vamos, bola pra frente, né? Essa criança precisa desse resguardo, essa criança precisa desse suporte para ela continuar seguindo a vidinha dela, né? Sem ter medo de todas as pessoas, porque felizmente, como eu falei, não são todas as pessoas que são ruins, mas que a gente possa, né, fazer essa orientação de forma adequada, com informação correta, sem ultrapassar os limites, né? Então você não precisa fazer uma aula de sexualidade para criança, é só realmente orientar de que né, as partes íntimas do corpinho dela precisam ser preservadas. Então, né, tomar esses cuidados e realmente fazer isso para que a gente possa, né, o máximo possível proteger as crianças. Tá certo? Bom, gente, então muito obrigada novamente ao pessoal do Portal Me, né? Espero que tenha sido esclarecedor. Eu gosto muito de fazer as lives, estava com saudade de fazer as lives, porque a gente, né, a gente acaba estudando, se aperfeiçoando, então também é uma forma de desenvolvimento para mim. E também essa interação eu acho muito legal, muito, muito produtiva. Então, novamente agradeço pela participação de todos vocês. Vou pedir para vocês compartilharem essa live, né? Divulguem aí essa informação, né? Para que outras pessoas também que não puderam assistir agora possam ter acesso, né? Ao que a gente conversou. E, né? Qualquer dúvida, sugestões de novos temas, né? Eu tô à disposição, podem deixar aí nos comentários. Obrigada novamente, pessoal do Portal Me, pela confiança, pelo apoio, e nos vemos em breve. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.